Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Mais um treininho. Hoje aqui acabado de fazer 7 km. Basicamente foi... Olha, boa notícia é que o meu VO2 Max subiu para 40. A má notícia é que o Garmin está-me a dizer que eu preciso de 4 dias para descansar. Aliás, se calhar é o contrário. Se calhar essa é a boa notícia. Se calhar essa é a boa notícia, que eu preciso de 4 dias para descansar, para recuperar. E a má notícia é que o VO2 Max ainda está a 40. Mas... Então, hoje tive aqui uma sessão de fartlek. Para quem não sabe, fartlek basicamente são segmentos ou intervalos. E então, tive uma média, estou aqui a ver, 6,24. Ridículo, mas pronto. Então basicamente tive segmentos de 20 minutos. Aliás, 20 vezes segmentos de 3 minutos a correr a 5,30 e depois 1 minuto a correr a 7. A verdade é que, portanto, isto durante 20 ou 30 minutos. Antes disso tive claro, um warm-up e depois tive também cooldown. É claro que houve a dada altura já não podia das pernas, até já comecei a ter as pernas dormentes. Já há muito tempo que não fazia isto. Mas pronto, a boa notícia é que consegui aguentar até o final. Foi mais um esforço mental do que físico. A verdade é essa. Dada altura, para aí talvez a meio, eu já só queria acabar, já só queria desistir. Pensei por acaso em parar, mas depois, e pensei também, por que raio é que eu não trouxe a porcaria dos headphones para ouvir música, que era mais fácil. Mas a verdade é que lá está, era mais fácil. Assim como era mais fácil também se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido. Mas então, tentei pôr a cabeça no outro lado e pus-me a pensar noutras coisas. Aliás, pus-me a pensar o que é que eu havia de aqui dizer, e foi assim até que comecei o treino. Comecei o treino a pensar se não havia de começar a gravar e a partilhar alguma coisa, mas depois lembrei-me que, não, isso é demasiado planeamento e não serve para ti, Tiago. Coisas assim demasiado planeadas não dá para ti, e então tem que ser uma coisa mais do momento e mais emocional do que racional. Não pode ser racional. E então pronto, e foi por isso que um fellow ciclista, saudades. E foi por isso então que eu decidi não começar a partilhar. Entretanto, pus a pensar noutras coisas que tenho para fazer e que já fiz, e desafios aí que tenho aí pela frente. E então e pronto, e fez. Quando dei por mim estava basicamente já no último segmento, e depois o relógio apitou e acabou. Gostou bastante, mas está feito. Ontem não treinei, passei muito tempo em viagem, mas a verdade é que eu cheguei a casa, ainda havia sol e podia ter tido tempo para treinar, mas depois tive uma call, depois a call já acabou tarde e entretanto ainda tinha umas coisas para fazer, e-mails e apresentações, etc. Pronto. E então o meu cérebro lá me ganhou e lá consegui justificar o facto de não treinar. Portanto, conclusão, não treinei no sábado, não treinei no domingo e não treinei ontem, o que não facilita. Há algo que dizem, se há uma coisa que dizem é parar uma vez na semana é ok, 2 vezes é bom, 3 vezes é demais, porque depois só piora a retomares o ritmo e vais ter muito mais tempo para ganhares esse benefício em termos de volume da parte anaeróbica e em termos de pernas também e tudo mais, enfim. Bom,
Eu queria partilhar umas coisas, mas basicamente não me está a sair, mas algo que eu deixo aqui para vocês é exatamente a parte do desistir. E sempre foi algo que para mim sempre me foi mais fácil, começar várias coisas, mas nunca levá-las até ao fim, seja por qualquer motivo, seja por falta de interesse, seja porque era mais fácil começar coisas novas, porque ganhava muito mais motivação, seja porque encontrava uma barreira e porque não tinha conhecimento naquela área ou naquele problema ou desafio que eu estava a travar e então largava, ou simplesmente até porque não tinha coragem de pedir ajuda a quem sabia mais do que eu em determinadas áreas. E então sempre foi fácil. Eu sempre considerei uma pessoa generalista, mas também muito curioso para experimentar várias coisas, desde vários softwares, desde a desmontar computadores, a praticar vários desportos, à exceção de, por acaso, agora não me lembro o nome, não é ténis, é o outro pseudo-ténis, que está muito na moda, agora não me lembro o nome, mas basicamente ainda não experimentei, nunca joguei aquilo. Basicamente é um mix entre ténis e squash. Bem, vou-me lembrar do nome. E então, sempre experimentei várias coisas, e das coisas que eu levei mais a sério, de uma forma genérica, foi o futebol, que pratiquei durante quase 20 anos, tendo sido federado 16 ou 17 anos. E a minha área profissional, neste caso o digital, ou seja, eu sem saber, com 13 ou 14 anos comecei a experimentar vários softwares e a criar na altura aquilo que eu chamava sites, que hoje nem sei o que aquilo era, basicamente. Mas a verdade é que, lá está, essa minha curiosidade levou-me tarde aqui, esta malta. A verdade é que isso levou-me, essa minha curiosidade levou-me a muitos lados positivos, alguns deles também menos positivos, é verdade, mas é como tudo na vida. E comecei muitos projetos, já tive algumas empresas e que algumas ventures decidi fechar por, algumas até com amigos, decidi fechar porque de facto não estavam não estavam a funcionar, mas são aprendizagens. Outras simplesmente porque perdi o interesse, lá está. É mais fácil começar algo novo do que estar a levar uma coisa até ao fim. Porra, que isto é grande! Xiça! Está bem. Fogo! Isto é grande e a cancela era pequena. Está lá bem. O gajo tem que ter cuidado com isto. E então, a verdade é que... o que é que eu estava a dizer? E então, basicamente, é muito fácil para mim começar coisas novas. Tenho essa tendência. O meu cérebro também trabalha assim em 4-core, como dizem numa linguagem mais informática ou mais da IT, 4-core, ou se calhar em forma quântica, que é com vários processadores em simultâneo, em paralelo, e aquilo está sempre a trabalhar em várias coisas. E por isso é-me fácil para isso, mas depois tem aqui um senão, que é essa capacidade de foco e de levar a fundo um determinado tema, um determinado projeto, se eu não estiver assim tão motivado para isso. A verdade é que, em relação ao treino de hoje, eu queria terminá-lo, mas o meu corpo não estava com imensa dificuldade. Mas o que eu me apercebi foi que era exatamente o contrário. Ou seja, foi o meu cérebro a arranjar desculpas para não terminar, porque o meu corpo aguentava, tanto é que aguentou. E a dada altura até começou a baixar ali o meu batimento cardíaco, ali a meio, precisamente naquele momento, naquela barreira mental. E depois o que aconteceu foi que foi mais fácil
daí para a frente, se bem que já só faltavam para aí 10 minutos finais, do que durante aqueles 5 minutos que eu estive ali a debater-me comigo mesmo numa luta mental. E isto acontece em muito lado, isto acontece nos negócios, isto acontece até nas provas de Ironman, que já fiz, isto acontece em maratonas, acontece nas provas de obstáculo, e temos é que nos conseguir reconhecer, e foi algo que de facto eu só me apercebi há muito pouco tempo, e quando digo há muito pouco tempo foi no início deste ano, que era também um mecanismo de fuga que eu tinha, que era começar coisas novas. Eu li um livro quando fui ao... Este aqui ainda é maior, mas este aqui está bem protegido. Este aqui está sossegado. Portanto, eu li um livro quando fui este ano ao Kilimanjaro, que era The Mountain Is You, e muito bom, recomendo, by the way, e falava exatamente sobre isto. E falava sobre, às vezes, fazemos coisas que não reconhecemos que são mecanismos de fuga nossos e reconhecemos que são como comportamentos naturais, e podem ser, e são, atenção, nada de mal quando isso, mas há a reconhecer o porquê e a real razão que está por trás disso. A verdade é que nem tudo na vida, só que em parênteses, nem tudo na vida tem que ter aqui uma justificação, mas a verdade é que no meu caso, eu ao ouvir aquilo fez-me perfeita lógica o facto de eu começar imensa coisa, mas ter alguma dificuldade para as terminar ou levar avante. E foi precisamente pelos motivos que eu já falei aqui há bocado. Portanto, em relação ao treino de hoje, o que eu quero dizer é que de facto estou contente por ter conseguido terminar, e acho que quando assim é, quando assim é ainda me dá maior satisfação. Estou contente também porque consegui aqui decifrar algumas coisas mentalmente, que eu agora tenho que chegar a casa ainda e fazer, trabalhar numa apresentação que eu estou a preparar para o Demo Day, para o pitch, e então consegui decifrar isso mentalmente, e é isto. Portanto, e com isto vocês podem se perguntar, mas que raio, este gajo está aqui a dizer que conhece imensa coisa, e tal, não leva as coisas até ao fim, e está aqui a começar um clube de resiliência mental. É verdade, mas eu também não vos disse que eu era perfeito, mas também vos disse outra coisa. Portanto, primeiro, para já eu não sou perfeito. Segundo, a verdade é que, por saber que eu tenho essa tendência, é que também já estou a trabalhar nisso, ou já estava, e agora ainda estou mais. E terceiro, também porque é algo muito maior do que eu, portanto não é algo para mim, é algo maior do que eu, e o meu objetivo um dia com o No Shame é que de facto isto ganhe vida própria, e que eu não seja preciso para nada, e que seja uma organização a nível mundial, e que vai ser, mal posso esperar, não sei dizer quando, sei que vai acontecer, mas é mais tarde, mas em que eu já não seja necessário, porque seja algo tão maior do que eu, e que pronto, dá-me essa liberdade, salvo seja. Portanto, é isto. Tal como eu, tenho certeza que muitos de vocês que estão a ouvir também concordam com isso, que é mais fácil começar coisas novas do que levá-las até ao fim, terminá-las. E é exatamente aí que mora uma pequena coisa chamada resiliência. E é nisso que nós temos que batalhar e temos que levar. No entanto, há também uma linha muito ténue que separa resiliência de casmurrice. Mas pronto, isso fica talvez para outros dias. Pessoal, fiquem bem, treinem muito, apanhem sol, e se não for antes, até à próxima. Se não for, sorte a vossa. Se for, olha, paciência.